minha ex-mulher louca traiu-me com o meu melhor amigo e depois passou meses a tentar destruir o meu novo relacionamento, com perseguição, assédio, mentiras e até colocando os meus filhos em perigo. Agora ela está presa, gritando que a culpa é toda minha. Olá Reddit, achei que devia partilhar o que tem acontecido na minha vida nos últimos anos. Achei que tinha um casamento normal, filhos, trabalho estável, o de sempre, mas afinal estava completamente enganado. As coisas saíram do controle de maneiras que eu nunca pensei serem possíveis e isso arrastou-me a mim, aos meus filhos e até ao meu melhor amigo para uma confusão que eu não desejaria a ninguém. Tenho escrito isto aos poucos, por partes, por isso aqui vai. Eu, homem de 39 anos, acho que a melhor maneira de explicar tudo é começar pelo princípio. Eu e Madeline estivemos juntos durante 15 anos, no papel parece um casamento longo e sólido, 2 filhos, uma casa decente, contas pagas, tudo isso, mas sendo sincero não era tão bom quanto eu insistia em acreditar. Madeline sempre teve um temperamento impossível de ignorar, não era daquelas pessoas que só se irritam e se afastam, não, ela explodia por qualquer coisa. Se eu esquecesse de trazer leite no caminho para casa, ela batia as portas dos armários com força suficiente para fazer os pratos tremerem. Se eu deixasse um prato na pia, de repente eu era o homem mais preguiçoso do mundo e ela dizia que estava a criar os filhos sozinha. E eu ficava ali, depois de um turno de 12 horas no estaleiro, coberto de terra e suor, a pensar como é que eu era o inútil ali. Aí entra o Connor, o meu suposto melhor amigo. Éramos amigos desde o secundário, ele era o engraçado, o falador, o tipo que entrava numa sala e chamava a atenção de todos, enquanto eu sempre fui o mais quieto, trabalhador, cabeça baixa, a prover para a família, esse era o meu papel. Quando Connor passou pelo próprio divórcio há alguns anos, começou a aparecer mais vezes. No início eu não me importei, até achei bom, pensei que talvez a Madeline ficasse mais calma se tivesse alguém com quem brincar ou conversar. Era uma forma estúpida de pensar, mas foi assim que o meu cérebro justificou tudo na altura. Olhando agora, os sinais de alerta estavam basicamente a abanar à minha frente. Madeline começou a pôr maquilhagem só para se sentar na varanda quando Connor vinha para um churrasco, comprava vestidos novos só para passar o tempo, ria de todas as piadas idiotas que ele fazia como se fossem as coisas mais engraçadas que já ouvirá, colocava-se sempre ao lado dele quando saíamos. Eu reparei, claro que reparei, mas convenci-me de que estava a ser paranoico, não queria ser o marido ciumento que acusa a esposa de flertar com o melhor amigo. Além disso, ele era a pessoa com quem eu desabafava sobre as mudanças de humor dela. Ele acenava a cabeça e dizia que eu aguentava muita coisa, e eu achei que ele entendia. Enquanto isso, Madeline continuava o mesmo padrão, arranjava brigas por coisas ridículas, dizia na frente das crianças que eu nunca estava em casa, falava às amigas que se sentia como uma mãe solteira mesmo eu matando-me a trabalhar horas extra para pagar as contas. Eu chegava depois de escurecer, morto de cansaço, e ela descarregava em mim porque a roupa não estava dobrada do jeito certo ou porque o dever de casa não tinha sido revisto. E mesmo assim eu calava a maior parte do tempo, pedia desculpa só para acabar com a discussão e manter a paz. As crianças, Marcy e Kevin, começaram a notar. Quando Madeline se exaltava, eles iam para os quartos, sabiam que era melhor não estar por perto quando ela estava naquele humor. Isso matava-me por dentro, porque eu queria que a casa fosse um lugar seguro para eles, não um campo minado. A presença do Connor deu a ela algo novo em que focar, mas não de um jeito bom. Ele trazia pequenos presentes para as crianças, o que superficialmente parecia simpático, mas nunca trouxe nada para mim nem reconheceu que eu era o que mantinha tudo de pé. Flores para Madeline, brinquedos para as crianças, nada para o homem que ele chamava de irmão. Isso começou a incomodar-me, parecia que ele representava um papel na minha casa e eu era apenas o fundo do cenário. A partir daí, o ambiente em casa piorou. Madeline começou a ficar fora até tarde depois do trabalho, dizia que ajudava amigas ou fazia horas extra, chegava por volta das 9 ou 10, tomava banho e imediatamente mal falava comigo. Se eu fazia perguntas, ela ficava defensiva ou respondia de forma curta, como se vivesse uma vida separada e eu fosse apenas um incômodo. Ainda assim, eu agarrava-me à ideia de que talvez as coisas melhorassem, talvez fosse apenas uma fase. Sei que parece idiota, mas quando se constrói uma vida com alguém, não se quer admitir que tudo está a desmoronar, a gente agarra-se a qualquer migalha de normalidade. Mas lá no fundo eu sabia que os sinais estavam lá e ignorá-los não os fazia desaparecer, só tornava a queda pior quando a verdade me atingiu mais tarde. E acreditem, atingiu, numa véspera de Ano Novo. Normalmente o Ano Novo era algo familiar para nós, as crianças ficavam acordadas um pouco mais, às vezes viam a contagem se conseguissem aguentar, Madeline fazia petiscos e eu tentava manter os olhos abertos depois de uma semana pesada.
Mas nesse ano, de repente, ela anunciou que ia celebrar com amigas. Não amigas nossas, não família, apenas amigas, sem convite para mim, sem detalhes, informou em cima da hora como se eu fosse o babysitter. Eu não discuti, só disse ok, eu fico com as crianças, mas o meu estômago torceu-se. Algo no modo como ela disse aquilo parecia ensaiado. Por volta das 11 da noite as crianças estavam a dormir. E eu estava sentado no sofá mudando de canal quando meu telemóvel vibrou. Era o Tom, um dos meus colegas, a enviar uma fotografia e a perguntar se aquela não era minha mulher. O meu estômago afundou. A foto era de um bar no centro, a Madeline sentada demasiado perto do Connor, a mão no braço dele e os dois a sorrirem como adolescentes. Não perdi tempo a duvidar, peguei no casaco, tranquei a casa e conduzi. A minha mente não estava a disparar como se esperaria, estava estranhamente calma, como se eu já soubesse o que ia encontrar. E claro, entrei no bar pouco depois das 11h30, música aos gritos, pessoas a antecipar os votos de Feliz Ano Novo, balões por toda a parte, e ali no canto estava Madeline, a minha mulher de 15 anos, sentada no colo do Connor, beijando-o como se o fizesse há séculos. Não fiz escândalo, não gritei nem virei mesas, apenas fiquei parado até ela me ver. O rosto dela ficou branco como se tivesse visto um fantasma. O Connor congelou, tentando afastá-la do colo como se isso mudasse alguma coisa. Aproximei-me, olhei diretamente para ela e disse que nós acabamos, depois virei-me para o Connor e disse que ele também estava fora da minha vida. A Madeline abriu a boca para discutir, mas cortei logo, disse para ela poupar as palavras, que eu não era estúpido nem fraco e que os dois tinham feito uma escolha da qual teriam de viver com as consequências. Saí antes que eles pudessem inventar desculpas. No caminho para casa eu nem tremia, parecia que um interruptor tinha sido desligado dentro de mim, 15 anos de explosões, insultos e porcaria chegaram ao fim. Na manhã seguinte disse claramente a Madeline que ela podia mudar-se, sem negociações, sem conversas de terapia, sem arrastar nada, se queria o Connor então que fosse viver com ele, mas a casa, os filhos e a vida que construímos não iam ser tirados de mim. Ela tentou fazer aquele jogo de culpa, dizendo que eu estava a destruir a família e que as crianças precisavam dos pais debaixo do mesmo teto, e eu ri-me na cara dela, dizendo que ela destruiu tudo no instante em que se sentou no colo dele, que não fingisse agora que o problema era eu. Em 2 semanas ela fez as malas e saiu. Eu documentei tudo, mensagens, data em que se mudou, com quem saiu, e o meu advogado organizou tudo num dossiê impecável. O divórcio correu mais simples do que pensei. Provavelmente porque ela não contestou nada, talvez achasse que o Connor valia a pena. Que piada! Quanto aos miúdos, isso foi a parte mais difícil. A Márcia era suficientemente crescida para entender que havia algo errado, o Kevin só perguntava quando a mãe voltaria para casa. Eu não adoçava as palavras, disse-lhes que a mãe fez uma escolha e que já não vivia conosco, mas que eu estava ali e não iria a lado nenhum. Eles choraram, mas também se agarraram a mim mais do que nunca. Durante algum tempo foi apenas modo de sobrevivência, acordar, levá-los à escola, trabalhar, jantar, dormir, repetir. Mas eu não desmoronei, não ia permitir que a Madeline me visse quebrado. Acho que ela esperava que eu implorasse, mas eu não implorei. Deixei que ela percebesse que eu estava bem sem ela, e honestamente isso irritou-a mais do que tudo. Enquanto isso Connor desapareceu completamente. Um homem que tinha sido como um irmão durante décadas evaporou-se, substituído por um palhaço a viver com a minha ex-mulher. Amigos em comum disseram-me que ele andava a gabar-se de que a Madeline finalmente tinha escolhido a felicidade, pois sim, aproveita criar os filhos de outro homem em fins de semana alternados. O problema é que eu pensei que cortar relações seria o fim de tudo, divórcio concluído, crianças estáveis e eu focado no trabalho, mas a Madeline não gostou de ver que eu não estava destruído. Ela odiou ver-me seguir em frente e odiou ainda mais que eu não me submetesse ao drama dela. Começou pequeno, mensagens aleatórias à meia-noite dizendo que as crianças sentiam a falta dela, aparecer na minha casa sem aviso com desculpas como esquecer o casaco do Kevin, tentar conversar comigo como se nada tivesse acontecido. E todas as vezes eu disse o mesmo, para ela ficar no lugar dela, que nós acabamos. Eu não era mais fraco, estava a documentar tudo, a relatar e a proteger a minha paz. Ela pensou que podia puxar-me de volta para o caos, mas eu já tinha decidido que os meus filhos mereciam melhor e honestamente eu também. Foi aí que tudo passou de traição a assédio, porque uma mulher como a Madeline não aceita perder controle, procura novas formas de se intrometer. Mas eu estava preparado. A vida não ia parar só porque ela achava que ainda tinha fios presos a mim. Eu não ia ficar sentado, sozinho e amargo enquanto ela fazia de conta que tinha uma nova vida com o Connor.
Então quando meu amigo Tom me arrastou para sair uma noite, dizendo que eu precisava de sair da minha caverna, eu fui. Foi quando conheci a Nancy. A Nancy não era espalhafatosa nem tentava impressionar, era calma, ouvia quando eu falava, realmente se importava e não me tratava como um cheque ambulante. Trabalhava em marketing, tinha a própria casa e a própria vida. Pela primeira vez senti que podia respirar. O melhor de tudo é que as crianças gostaram dela de imediato. A Marcy ligou-se a ela por causa de livros. O Kevin achou-a divertida porque ela jogava jogos de tabuleiro com ele sem fingir entusiasmo. A Nancy não forçava nada, não tentava ser mãe substituta, apenas tratava as crianças como pessoas reais, e isso significou tudo para mim. Claro que a Madeline descobriu e quando digo que ela perdeu a cabeça, quero dizer que enlouqueceu completamente. Uma noite apareceu na minha casa sem aviso, sem mensagem, apenas a bater na porta como se ainda vivesse ali. Eu abri e ela entrou empurrando, foi direto à cozinha, a procurar como uma detetive murmurando onde é que ela está. Eu disse claramente para ela sair, que não morava ali e que não tinha esse direito. Ela ignorou-me, viu a caneca de café da Nancy na pia e atirou-a para o lixo como se estivesse a marcar território. Não traga as mulheres aleatórias perto dos meus filhos, rosnou. Eu não levantei a voz, apenas fiquei ali parado e disse primeiro, a Nancy não é aleatória. Segundo, tu perdeste o direito de me dizer o que fazer no instante em que te sentaste no colo do Connor, agora sai. Ela tentou sorrir com aquele ar de quem acha que ainda tem controle e disse que eu estava a confundir as crianças, que elas não precisavam de outra mãe. Foi então que eu peguei no telemóvel, levantei-o e disse que chamaria a polícia naquele instante, era escolha dela. Ela saiu furiosa, batendo a porta com tanta força que o caixilho tremeu. Eu não deixei passar, liguei para o número de não emergência e registrei queixa por assédio, o rastro de documentos começou ali. Mas ela não parou. Uma semana depois, a Nancy passou a noite em minha casa num dia em que eu estava com as crianças. Na manhã seguinte, a Madeline chamou a polícia dizendo que eu estava a expor os filhos dela a uma estranha perigosa. 2 carros da polícia apareceram, os agentes foram profissionais, fizeram algumas perguntas básicas a Nancy, verificaram a identificação e depois olharam para mim como quem diz a sério, foi isto que ela nos fez vir fazer. Um deles até comentou que, sem provas reais de perigo, a minha ex não tinha qualquer autoridade sobre quem eu namoro. Registrei outra queixa. Quanto mais a Madeline percebia que não podia controlar-me diretamente, mais tentava manipular as crianças. A Marcy contou-me que a mãe a pressionava por detalhes, o que a Nancy cozinhava, que jogos jogavam, se ela dizia algo de mal sobre a mãe. A Marcy detestava isso. O Kevin começou a gaguejar quando falava sobre os fins de semana comigo, como se tivesse medo de dar a resposta errada. Confrontei a Madeline durante uma troca de custódia, disse-lhe para parar de arrancar informações às crianças, que aquilo não era saudável. Ela cruzou os braços, sorriu falsamente e disse que só queria garantir que estavam seguros. Eu retruquei, seguros, tu deixas-os com um homem que acha que lealdade é opcional, mas preocupas-te com a Nancy, tenha juízo. Ela não gostou nada disso, os olhos ficaram frios, a mandíbula dura, como se eu tivesse tocado num nervo. Ela sibilou vais a repreender-te de atraseres para isto e entrou no carro arrancando como uma adolescente. Mas eu não me arrependi, não ia recuar. Continuei a documentar tudo, registrar tudo, deixar um arquivo de cada vez que ela ultrapassava limites. A Nancy percebeu também. Uma noite disse-me que eu não precisava suportar aquilo por causa dela. Eu olhei diretamente nos olhos dela e disse que não precisava, e era por isso mesmo que eu não estava a suportar, que ela já não mandava na minha vida. Foi aí que a Madeline começou a ficar mais criativa. Eu via o carro dela estacionado a uma rua da casa da Nancy à noite. Vizinhos comentaram tê-la visto ali sentada, sem luzes, com o motor ligado. Nas redes sociais começaram a aparecer contas falsas a seguir a Nancy, a gostar de publicações antigas de anos atrás, como uma lista de verificação de perseguição. A Nancy mantinha calma, mas eu percebia que aquilo mexia com ela. Ela nunca disse diretamente, mas quando apanhas a tua namorada a verificar as fechaduras todas as noites, sabes que não é coisa pequena. Eu não ia deixar a Madeline ganhar pelo medo. Disse a Nancy que nós íamos lidar com aquilo, que ela não estava acima da lei e que eu não ia deixá-la pensar que estava. Porque a verdade é que a Madeline não estava apenas zangada, estava delirante. Convencera-se de que ainda tinha posse sobre mim, sobre os miúdos, sobre tudo na minha vida. Não suportava que eu tivesse seguido em frente sem ruir. E quanto mais ela empurrava, mais eu empurrava de volta. Mas a Madeline não abrandou, acelerou. Como se pensasse que, se gritasse alto o suficiente,
O mundo se moldaria à vontade dela. Eu estava a documentar tudo, a relatar quando era necessário, a manter um rastro claro, mas parecia que ela acreditava que as regras não se aplicavam a ela. As crianças lidavam com as perguntas e a culpa há semanas, a Márcia estava mais retraída, o Kevin nervoso, como se estivesse à espera que algo mal acontecesse. Decidi que já chegava, precisávamos de uma pausa. Planeei uma viagem de campismo, só eu, a Nancy e as crianças, sem ecrãs, sem confusão, apenas ar fresco e paz. Arrumamos as coisas na sexta tarde, conduzimos algumas horas e montamos a tenda. As crianças estavam empolgadas, ajudaram-me a fixar as estacas e correram com lanternas. Quando o sol se pôs naquela primeira noite, finalmente parecia normal, marshmallows, histórias de fantasmas ridículas, o Kevin a rir tanto que entornou chocolate quente no casaco. Pela primeira vez em meses vi-os relaxados. Na manhã seguinte fizemos uma trilha fácil, a Márcia recolheu flores silvestres, o Kevin corria atrás de esquilos e a Nancy tirava fotografias. Quando voltamos ao acampamento já era perto da hora do almoço. Foi então que a vi, a Madeline sentada na nossa mesa de piquenique como se fosse suposto ela estar ali, sem caminhar, sem acampar, apenas à espera, mãos cruzadas sobre a mesa e os olhos fixos em nós. O meu estômago afundou, mas não deixei transparecer. Disse às crianças para ficarem com a Nancy e fui direto até ela. Perguntei o que diabos ela estava a fazer ali. Ela levantou-se como se tivesse ensaiado, gritou que eu tinha raptado os filhos, que eu achava que podia trazê-los para ali sem avisá-la. A voz dela ecoou pelo acampamento, algumas pessoas começaram a olhar. Mantive o tom calmo mas firme e disse que era o meu fim de semana, que eu não precisava da permissão dela, e que ela devia ir embora. A Márcia agarrou a mão da Nancy, o Kevin escondeu-se atrás de mim. A Madeline viu isso e perdeu a cabeça. Disse: vês, eles estão com medo de ti, estás a confundi-los com a tua amante, apontando o dedo para Nancy. A Nancy não recuou, disse suavemente às crianças que estava tudo bem e que ficassem perto. E começou a levá-los em direção ao carro, o que só fez a Madeline gritar ainda mais: não toques nos meus filhos. Ela avançou como se fosse agarrar o Kevin e eu bloqueei com o braço dizendo para recuar, agora com a voz baixa mais séria como uma sentença. Outros campistas aproximavam-se, telemóveis levantados a gravar. A Madeline não se intimidou, começou a chorar lágrimas falsas, gritando que eu lhe tinha roubado os filhos e que a Nancy estava a tentar substituí-la. Um funcionário do parque apareceu, um homem mais velho com um walkie-talkie, perguntando o que estava a acontecer. A Madeline mudou de atitude no instante, como um interruptor, lágrimas desaparecidas, voz calma mais trêmula, dizendo: sou apenas uma mãe, ele levou-os sem me avisar, estou tão preocupada, por favor, só quero os meus filhos de volta. Eu tirei os papéis da custódia que tinha levado por precaução e disse ao meu fim de semana: ela não tem direito de estar aqui. O funcionário leu por alto, assentiu e disse a Madeline que precisava de sair. Ela cruzou os braços, lançou-me um olhar de desprezo e disse que não saía dali sem eles. Foi aí que parei de ser simpático. Virei-me para o funcionário e disse para chamar a polícia, que ela estava a invadir propriedade e que acabará de tentar agarrar o meu filho. No instante em que a palavra polícia saiu da minha boca, a máscara da Madeline rachou, ela gritou: vais arrepender-te, estás a envenená-los contra mim. A Márcia começou a chorar, o Kevin enterrou o rosto no casaco da Nancy. O meu peito ardia de raiva, mas mantive-me firme. O funcionário disse a ela que tinha duas opções, sair naquele momento ou lidar com o xerife quando ele chegasse. Finalmente ela saiu aos tropeções, praguejando, entrou no carro e arrancou do acampamento. Tentamos salvar a viagem, mas as crianças estavam abaladas. A Márcia perguntava por que é que a mãe tinha sido tão má. O Kevin não largou a mão da Nancy naquela noite. Quando o fogo acabou, ele sussurrou a pergunta: vai a mamãe voltar no escuro? Aquilo partiu-me ao meio. Acabamos por arrumar tudo mais cedo e voltar para casa. Quando chegamos, a porta da frente e as janelas estavam cobertas de ovos secos. Os vizinhos disseram que viram o carro da Madeline a circular pelo quarteirão pouco depois de ela sair furiosa do acampamento. Ela deve ter vindo diretamente atacar a minha casa. Na segunda-feira liguei ao meu advogado, ele não mediu palavras, disse que eu já tinha material suficiente para uma ordem de restrição, e foi isso que fiz. Mas achar que aquele papel ia pará-la foi ingenuidade, a Madeline estava apenas a começar. A ordem finalmente saiu depois do desastre do acampamento. O juiz nem hesitou quando meu advogado apresentou os relatórios, fotos e tudo o que ela tinha feito. Foi ordenado que ela ficasse a 100 jardas de mim, da Nancy e das nossas casas, não podia ligar, não podia enviar mensagens, nada.
Por um instante achei que talvez aquele papel a fizesse esfriar, que talvez finalmente entendesse que o casamento tinha acabado e que eu não ia jogar os jogos dela. Pois não. Ela apenas mudou de estratégia. Em vez de aparecer na minha casa aos gritos, começou a planear. Era uma sexta-feira, troca normal de custódia. Mesmo com a ordem de restrição, o tribunal permitia sessão de contato pacífico apenas para as entregas, então encontrávamos-nos sempre no estacionamento de um supermercado a meio caminho. A Madeline apareceu sorridente para pegar nas crianças como se não tivesse passado meses a perseguir-me, aquele sorriso falso de tudo está bem que ela usa quando a gente a ver. Ajoelhou-se, abraçou a Macy, ajeitou o casaco do Kevin e insistiu em verificar a mochila dele como sempre fazia. Não dei importância, ela vivia a implicar com snacks ou trabalhos de casa. O que eu não sabia é que ela colocou algo lá dentro. Busquei as crianças no domingo à noite como de costume, então o que quer que ela tenha colocado na sexta foi direto com o Kevin para a escola na segunda. Segunda-feira de manhã, estou no trabalho quando recebo uma chamada da escola. O tom da secretária fez o meu estômago cair. Ela disse que a mochila do Kevin tinha sido revistada depois de outro aluno relatar que ele mostrou algo estranho no recreio. Encontraram um estilete, uma lâmina de caixa. Saí do trabalho, conduzi até a escola e fui direto ao gabinete do diretor. O Kevin estava sentado ali, olhos vermelhos, agarrado à mão da Macy como se estivesse a afogar-se, repetindo: "Eu não pus isso lá, eu não pus isso lá", e isso esmagou-me por dentro. O diretor explicou que tinham de seguir o protocolo, que incluía documentar a arma e possivelmente envolver autoridades. Eu disse imediatamente que aquilo não era do meu filho, que alguém tinha colocado aquilo lá. A Macy olhou para cima e sussurrou: "A mamã mexeu na mochila dele na sexta, e tudo encaixou." Madeline. Pedi ao diretor para ver a mochila, ele entregou uma. Não era a letra do Kevin no papel ao lado do estilete, era a letra da Madeline. Eu reconheceria aquelas voltas desleixadas em qualquer lado, maiúsculas pela metade, o jeito como ela escreve os R. O bilhete dizia apenas: "Mantém isto longe dela." Sem assinatura, mas vamos lá, quem mais seria? Liguei primeiro ao meu advogado, depois à polícia, fiz outra queixa, expliquei tudo, ordem de restrição, histórico, o acesso dela à mochila na troca. Eles registraram tudo, levaram o estilete e o bilhete como prova. A pior parte, a Madeline nem tentou disfarçar o passo seguinte. Naquela mesma noite a Nancy recebe uma chamada no escritório dela. O chamador não quis dizer o nome, mas começou a insinuar que a Nancy não era segura perto de crianças, dizendo algo sobre deixar objetos cortantes onde os miúdos podiam pegar. A Nancy desligou, mas percebeu na mesma hora quem estava por trás. No dia seguinte recebemos uma visita dos serviços de proteção de menores. Alguém tinha feito uma denúncia anônima dizendo que a Nancy era descuidada e punha crianças em risco. Felizmente a investigadora era profissional, entrou, olhou a casa, falou com as crianças, e o Kevin disse logo de cara que a mamã tinha posto a lâmina na mochila dele. A Macy confirmou abanando a cabeça. A investigadora fez algumas perguntas a Nancy, viu que ela não tinha qualquer ligação à mochila e foi-se embora. Disse-me fora do relatório oficial que era óbvio tratar-se de um caso de manipulação de custódia. Antes de ir fechou o caso como infundado e deu-me o número. A Madeline tinha oficialmente ultrapassado a fronteira para a cidade da loucura. Depois que a investigadora saiu, a Macy ficou sentada no sofá sem me olhar. Sentei-me ao lado e perguntei o que se passava. Ela finalmente sussurrou: "Se a mamã continuar a fazer estas coisas, vamos ter de escolher lados." Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que a Madeline já me tinha feito. Disse diretamente aos dois que nunca teriam de escolher nada, que eram crianças, que não causaram isto e não eram responsáveis por consertar nada, que o que a mãe estava a fazer era escolha dela, não deles. Enquanto isso a Nancy estava a aguentar-se melhor do que eu esperava. Disse-me: "Se ela pensa que eu vou fugir só porque faz estas palhaçadas, está enganada." Mesmo assim eu via o peso psicológico, ela verificava as fechaduras 2 vezes, saía cedo de casa, olhava por cima do ombro. As mentiras da Madeline eram para afastar a Nancy, mas só nos deixavam mais determinados a lutar de volta. O meu advogado entrou com um pedido urgente de modificação de custódia naquela semana. Disse: "Isto já não é assédio, é perigo real, plantar uma arma na mochila de uma criança, um juiz vai levar isto muito a sério." A Madeline, claro, tentou fingir inocência, contou a quem quisesse ouvir que a Nancy é que tinha colocado a lâmina para incriminar, disse a Macy para ter cuidado com a Nancy e até teve a audácia de ligar para minha mãe dizendo que a Nancy era perigosa. A minha mãe cortou logo dizendo: "A única perigosa aqui és tu, Madeline."
2 dias depois a polícia ligou-me dizendo que ainda não podiam provar quem tinha posto a lâmina na mochila, mas adicionaram tudo ao processo, junto com a visita do serviço social e a denúncia anônima. O agente disse: isto é um padrão, continue a documentar, vai voltar-se contra ela. Eu já sabia. A Madeline não estava só ciumenta ou zangada, estava obcecada em destruir-me, em destruir a Nancy, em manter controle quando já o tinha perdido. Foi aí que percebi que isto não ia acabar sozinho, que ela não ia cansar-se e seguir em frente, estava a afundar-se mais e se ninguém a parasse arrastaria todos conosco. Não tive de esperar muito para as fissuras aparecerem no mundo de fantasia dela. Não fui eu quem deu o primeiro passo, desta vez foi a Viola, a ex-mulher do Connor. Não falava com ela desde o divórcio deles e nem esperava. Do nada ela ligou-me uma noite, a voz trêmula como se não tivesse certeza se devia falar comigo. Disse: temos de nos encontrar, é sobre a Madeline e sobre as crianças. Isso chamou a minha atenção. Combinamos encontrar-nos numa lanchonete do outro lado da cidade, um lugar onde a Madeline não apareceria por acaso. Quando entrei a Viola parecia destroçada, olheiras profundas como se não dormisse há dias. Ela não perdeu tempo com conversa fiada, disse: o Connor tem me ligado, ele está com medo dela. Medo, aquela palavra ficou presa na minha cabeça. A Viola inclinou-se e contou-me tudo. A Madeline tinha enchido cadernos inteiros, literalmente cadernos, a acompanhar a rotina da Nancy, quando ela saía do trabalho, onde fazia compras, com quem se encontrava. O Connor disse a Viola que a Madeline ficava horas no carro parada à porta do escritório da Nancy ou da minha casa, nem tentava esconder-se. O Connor finalmente cedeu quando ela ameaçou acusá-lo de fazer algo impróprio com os meus filhos se ele a deixasse. Isso foi suficiente para ele correr para a polícia. Mas ia ainda mais longe. A voz da Viola falhou quando disse: ela fala sobre fazer a Nancy desaparecer, não sabia se era empurrá-la com o carro ou pior, mas era suficiente para gelar o meu sangue. Fiquei ali a olhar para o café tentando manter a mão firme. A Viola acrescentou: ela também ameaçou o Connor, disse que se ele a deixasse culparia ele por tudo, até disse que o acusaria de ser impróprio com os teus filhos. Esse foi o ponto final para mim. Chega! Agradeci a Viola por vir e sair da lanchonete com um pensamento: isto acaba agora. Na manhã seguinte liguei ao meu advogado e à polícia. Relatei tudo, o stalking, a lâmina, a palhaçada do serviço social e agora as ameaças. O meu advogado disse: já passamos de assédio, isto é crime, apresente queixa imediatamente. O detetive com quem falei levou-me mais a sério do que qualquer outro tinha levado. Quando mencionei os cadernos e as ameaças contra Nancy, o tom dele mudou. Disse que precisavam de depoimentos e provas se eu tivesse. Falei sobre a Viola e o Connor. Mais tarde naquela semana a polícia sentou-se com o Connor. Pela primeira vez ele não tentou proteger a Madeline, contou tudo, falou dos surtos noturnos, de como ela dava voltas ao quarteirão da Nancy, de como escrevia nomes e endereços nos cadernos como se planasse algo. Ele até entregou uma gravação que fez com o telemóvel. Nunca vou esquecer o que o detetive disse quando reproduziu. A voz da Madeline, fria como gelo, dizendo: se a Nancy batesse o carro numa árvore todos os nossos problemas ficariam resolvidos, e depois ela riu como se fosse piada. Mas o detetive não achou graça e eu também não. Isso bastou para avançarem. Conseguiram um mandado, revistaram a casa da Madeline e encontraram os cadernos que a Viola mencionou, pilhas deles, mapas do escritório da Nancy, notas sobre a rotina diária, até fotos tiradas sem ela saber. E nem isso foi o pior. No carro da Madeline encontraram um taco de basebol de metal junto com impressões do horário da Nancy. A polícia prendeu-a por perseguição e assédio. Quando a algemaram, ela gritou no quintal como se o bairro inteiro estivesse contra ela: ele arruinou a minha vida, ela roubou a minha família, vocês têm inveja. Ela deu pontapés nos agentes, esperneando como uma louca. As crianças estavam na escola, graças a Deus, mas as notícias espalharam rápido na nossa cidade pequena. Quando cheguei para buscá-los, a Macy já sabia. Olhou para mim com olhos arregalados e sussurrou: a mamã vai para a cadeia. O Kevin só queria saber se a culpa era dele. Eu disse-lhes a verdade com toda a delicadeza possível: a mamã fez escolhas que magoaram pessoas, não é culpa vossa, nada disto é culpa vossa. A Nancy estava abalada, claro, mas não fugiu. Disse-me: se ela pensa que isto vai assustar-me ao ponto de ir embora, está enganada. E eu acreditei porque ela esteve ao meu lado em tudo, mesmo quando a Madeline a arrastou pela lama.
A Madeline foi libertada sob fiança 2 dias depois, mas o juiz apertou a ordem de restrição. Agora ela tinha de ficar a 500 jardas de nós e estava proibida de qualquer contato eletrônico ou vigilância, chamadas, mensagens, e-mails, contas falsas ou qualquer tipo de rastreamento. Nas audiências, a Madeline começou a desmoronar-se ainda mais, despediu 2 advogados porque eles não alimentavam a narrativa de que ela era vítima, começou a representar-se sozinha, desatando a falar de conspirações e de como eu tinha lavado o cérebro de toda a gente. O avaliador de custódia recomendou visitas supervisionadas, apenas com terapia e avaliação psicológica obrigatórias antes de ela poder ver as crianças. O tribunal ordenou 0 contato até ela cumprir ambos. Ela recusou completamente, dizendo que o sistema era contra as mães, e por isso as visitas foram suspensas por completo. E algo incrível aconteceu quando ela foi afastada. Os meus filhos começaram a sarar. As dores de estômago da Mássia desapareceram, o Kevin voltou a dormir a noite toda sem fazer xixi na cama, a casa ficou mais leve. Eles ainda perguntavam pela mãe às vezes, mas era mais hábito do que esperança. Eu não festejava, não estava satisfeito, apenas sentia que tínhamos vivido debaixo de uma nuvem durante demasiado tempo e finalmente o sol começava a aparecer. Mas eu sabia que não tinha acabado, julgamentos demoram e a Madeline não era o tipo de admitir derrota. Mantive-me atento, câmaras a gravar nas 2 casas, registros atualizados diariamente. O trabalho da Nancy deixou-a trabalhar de casa durante um tempo, para não ter de olhar por cima do ombro ao ir para o carro à noite. Eu olhava para os miúdos a dormir e pensava: eu não pedi esta guerra, mas vou lutar até ao fim para que estejam seguros. A Madeline queria controlo, queria possuir-me, possuir os miúdos, ditar a minha vida mesmo depois de a ter deitado fora. Mas aquele eu, o que deixava ela gritar, o que a deixava pisar-me, esse já não existia. Isso ia ser a queda dela. O julgamento começou uns 6 meses depois da prisão. Eu já tinha ido a tribunal para o divórcio e para a ordem de restrição, mas isto era outro mundo. Os procuradores tinham caixas de provas. O meu advogado disse logo: isto já não é a tua palavra contra a dela, ela deixou um rastro de papel de quilômetros. Eles apresentaram tudo, as chamadas falsas para o emprego da Nancy, os registros de perseguição, a palhaçada com os serviços sociais, o estilete plantado na mochila do Kevin, as fotos tiradas do carro, os cadernos. E depois o golpe final, a gravação que o Connor fez onde ela dizia que queria que a Nancy enfiasse o carro numa árvore e falava sobre como seria fácil ajudar isso a acontecer. Eu fiquei ali com o maxilar fechado enquanto a voz dela ecoava nos altifalantes, fria, calculista, a rir. O júri não precisava de ver a minha reação, precisava de ouvir a dela. O Connor também testemunhou. Eu não senti pena, mas admito que ele finalmente fez a coisa certa. Contou ao tribunal como ela o ameaçava, dizendo que o culparia pelo stalking se ele a deixasse, e como ameaçou acusá-lo de tocar nos meus filhos. Ver o suor na testa dele no banco das testemunhas deixou claro que a vida dele estava arruinada de qualquer forma. A Viola confirmou tudo, disse como a Madeline tinha confessado partes da obsessão, como ela tinha medo que a Madeline realmente machucasse alguém. A acusação também apresentou o taco de basebol encontrado no carro da Madeline, junto com o mapa impresso do escritório da Nancy, ligado às notas da Madeline que circulavam entradas e estacionamentos. Era nauseante. A defesa da Madeline foi patética, ela despediu 2 advogados nomeados pelo tribunal antes de decidir representar-se. Cada vez que abria a boca cavava mais fundo, gritava sobre conspirações, dizia que eu tinha subornado Connor e a Viola, que a Nancy me tinha seduzido para incriminar. O juiz teve de avisar várias vezes para manter profissionalismo. As crianças não testemunharam, graças a Deus, mas a conselheira escolar delas sim, contou ao tribunal sobre os pesadelos do Kevin e a ansiedade da Mássia, como tudo coincidiu com o comportamento cada vez pior da Madeline. Isso marcou o júri. Depois de 2 semanas, o júri voltou com veredictos de culpada em várias acusações, perseguição, assédio e perigo. A sentença foi rápida, 18 meses na cadeia, 3 anos de liberdade condicional, avaliação psicológica obrigatória e gestão da raiva antes de sequer pensar em custódia de novo. Além disso, o juiz estendeu a ordem de não contato por toda a liberdade condicional, então mesmo quando sair não pode aproximar-se de nós. Quando o juiz leu a sentença, a Madeline quebrou. Levantou-se gritando para mim no tribunal: arruinaste a minha vida, isto é tudo culpa da Nancy, nunca te vou perdoar. Os seguranças tiveram de arrastar enquanto ela chutava e lutava. Essa foi a última vez que a vi pessoalmente. Para as crianças, as consequências foram mistas. A Mássia era suficientemente crescida para entender que a mãe estava em sarilhos sérios, perguntou diretamente: ela alguma vez vai melhorar?
Eu disse que isso dependia dela, não de nós. O Kevin só queria saber se a mãe voltaria antes do próximo aniversário dele. Aquilo doeu, mas mantive-me honesto. Ela precisa de ajuda primeiro. Até lá estás seguro aqui. Eles têm ajustado melhor do que eu esperava, sem dores de estômago, sem xixi na cama. Eles riem outra vez. A Marcy fala de amigos e projetos da escola sem aquele silêncio pesado. O Kevin dorme a noite toda. A Nancy tem sido firme em tudo, nunca me deu um ultimato, nunca disse que não aguentava, ajudou-me a fazer relatórios, sentou-se ao lado dos miúdos quando choraram e enfrentou as mentiras da Madeline sem tremer. Morar juntos tornou-se o próximo passo natural. Quanto a Madeline, está numa cela. 18 meses não parecem muito, mas honestamente não é um número que importa, é o facto de ela ter perdido. Ela queria controlo, queria partir-me, queria assustar a Nancy, e no fim ficou sem nada, sem filhos, sem companheiro, sem liberdade, apenas as consequências que mereceu. Eu guardo a papelada, os relatórios, as modificações de custódia, tudo num só dossiê, atualizo sempre que algo novo acontece. Dizem que é paranoia, mas eu sei melhor. Quando a Madeline sair eu não espero que se torne uma pessoa normal de repente, se ela escorregar uma única vez, eu terei as provas prontas. Alguns familiares tentaram falar de perdão, dizendo que os miúdos precisam da mãe. Eu corto isso rápido. Perdão não significa entregar-lhe as chaves para destruir a nossa vida outra vez. Se algum dia ela procurar ajuda de verdade, talvez visitas supervisionadas, quem sabe. Mas até lá ela fica onde pertence, do lado de fora. Ela pensou que me controlaria para sempre e no fim perdeu tudo.